Tivemos uma das semanas mais voláteis no Bitcoin na semana passada. Segunda-feira simplesmente derreteu e até o final da semana já tinha subido e no domingo devolveu um pouco e a gente fez um fechamento semanal meia bomba. Bom, a gente vai analisar o mercado, a gente vai olhar para dados on-chain, a gente vai olhar para o price action também e entender quais são as maiores probabilidades diante da nossa frente. Intelis na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, para a gente começar, a gente vai partir direto para análise on-chain, porque aqui a gente vai olhar mais o médio e longo prazo. Quando a gente olha para o mercado nesse momento, a gente está vendo alguns dados bem negativos dentro da análise on-chain, considerando o médio prazo. O Meyer múltiplo vai ser ali um múltiplo da média de 12 períodos, tá? A média de 12 períodos é exatamente a média mais utilizada dentro do mercado financeiro. E a gente consegue traçar alguns osciladores disso daqui, tanto essa linha vermelha quanto a linha verde aqui embaixo. A linha azul é a média de 200 períodos. E olha só, a gente está começando a fazer fechamentos abaixo dessa média, né? Algo que é muito negativo. Quando a gente analisa o passado e a gente entende como que são os movimentos de bull market de maneira saudável, veja só, em 2017 a gente sobe sem perder essa média. A gente só vai começar a perder essa média ali quando a gente inicia um bear market. Em 2020 também a gente sobe normalmente acima dessa média azul aqui. E quando a gente começa a reverter abaixo dessa média azul aqui, as coisas começam a ficar mais complicadas, depois a gente tem um bear market ali. Em 2019, a gente ficou durante um período flertando aqui dentro dessa média de 200 períodos. Bom, se nós estamos diante de 2019 ou se nós estamos diante de um grande bear market pela frente, eu não acredito que a gente está diante de um grande bear market, mas eu acredito que a gente está diante de um período como 2019, por exemplo, onde a gente está vendo o enfraquecimento do preço. Esse enfraquecimento ele nos traz um sentimento mais bearish, que devemos ser mais cautelosos e mais protegidos. Caso você queira estar all-in, você vai correr um pouco mais de risco nesse momento se você não tiver estratégias de caixa, estratégias de redução de custo ao longo desse processo. Bom, então quando a gente olha para isso daqui, enquanto nós estivermos abaixo, eu fico com um sentimento mais bearish. Obviamente, a gente só está olhando para uma média de 200 períodos. Mas a gente pode olhar ali para o custo dos investidores, para entender como que está exatamente o sentimento real dos investidores. Olha só, a média, ela simplesmente vai estar falando o preço médio que foi negociado nos últimos 200 dias, por exemplo, que a gente está olhando para gráfico diário. Mas quando a gente olha para os dados on-chain, a gente consegue saber realmente qual que é o custo dos investidores. E isso é uma informação extremamente importante. Quando a gente olha para o custo dos investidores de curto prazo, hoje, esse custo ali ele está na casa dos 64.700. Enquanto o Bitcoin estiver abaixo desse custo, isso é um sentimento totalmente bearish para o médio e longo prazo. Quando a gente volta acima desse custo, beleza, a gente tem um sentimento mais bullish, porque a gente sabe que essas pessoas elas não vão tender a vender em meio ao pânico, porque elas estão com lucro no bolso, elas vão tender a segurar mais, acreditando que elas vão ficar milionárias, que elas vão conseguir chegar naquele objetivo do sonho delas nos investimentos. Então, quando a gente está acima disso daqui, as coisas acabam sendo mais favoráveis. Quando a gente está abaixo, as coisas começam a ficar mais bearish, tá? Eu quero que você repare como que foi, por exemplo, os ciclos passados, tá? Se a gente puxar ali 2017 mais uma vez e 2020 também, você pode observar que o mercado ele não vem abaixo do custo desses investidores. Ali em 2020, a gente também não vem abaixo do custo desses investidores. Quando a gente começa a vir abaixo desse custo, significa que as coisas elas já não estão tão positivas assim. Isso aconteceu em 2019, 2018, 2021 ali também. E hoje, quando nós olhamos para o mercado, a gente veio abaixo desse custo, que foi ali no comecinho, no final, na verdade, de julho. Depois a gente voltou, retestou e rejeitou esse custo e hoje nós estamos abaixo dele. Eu não me sinto nem um pouco confortável em ficar exposto nesse cenário, quando a gente está abaixo desse custo. Eu prefiro utilizar estratégias de proteção, eu prefiro preservar o meu capital nesse momento. Por que eu preservo o meu capital nesse momento? Cripto é uma delícia, porque ela tem uma alta volatilidade. Volatilidade é o que faz com que a gente enriqueça.
Se você não busca volatilidade, invista na renda fixa e você vai passar 40 anos para conseguir alguma coisinha. Nem é para chegar na sua liberdade financeira. A volatilidade ela nos dá o poder de enriquecer, mas essa volatilidade ela vai tanto para cima quanto para baixo. Então tem momentos onde os indicadores eles estão favoráveis, a gente se expõe a essa volatilidade com mais tranquilidade. Quando os indicadores eles não estão tão favoráveis assim, a gente começa a tirar o pé um pouco dessa volatilidade e se proteger, porque lembrando, a volatilidade ela vai para baixo também. Eu não quero arriscar o meu capital em ter drawdowns de 30%, por exemplo. Nem a pau eu vou aceitar um drawdown desse nesse momento com o tamanho de capital que eu tenho, por exemplo. Isso seria uma dor imensa para mim. Então, por isso que quando a gente está abaixo desse custo, eu prefiro ficar mais em estratégias de proteção, focando em Bitcoin, não olhando para as altcoins e as carteiras que foram compradas lá no fundo do mercado, quando o Bitcoin estava lá em $20 mil, lá em $18 mil, essas carteiras simplesmente liquidadas nesse momento. Bom, quando a gente olha para o investidor de curto prazo ali, a gente analisa também o MVRV. A MVRV está começando a entregar divergências, tá? Um movimento da gente ver o MVRV embicando para baixo, topos e fundos descendentes, enquanto o price action do ativo ali, ele ainda está em topo, né? Ele ainda está andando de maneira lateral. Veja que essa divergência aqui, ela aconteceu no ciclo passado, né? O ativo estava andando de maneira lateral ali, enquanto o MVRV ele estava caindo. Isso daqui é mais uma informação bearish. Quando que essa informação aqui ela volta a ficar bullish? Quando o MVRV ele voltar acima dessa linha pontilhada aqui. E ele só vai voltar acima dessa linha pontilhada aqui quando a gente tiver um custo do investidor de curto prazo sendo superado. Antes da gente superar esse custo aqui, a gente não vai ver o MVRV desses investidores voltando acima dessa linha pontilhada, por exemplo. Então, diante desse cenário, eu prefiro me proteger. Sem contar que quando a gente olha aqui para os ciclos passados, a gente consegue ver claramente que quando o mercado ele está em queda, o investidor de curto prazo ele entra muito em pânico e ele começa a vender o seu supply. Olha só, essa linha vermelha é o supply, a quantidade de bitcoins que está na mão desses investidores de curto prazo. Veja que eles vêm acumulando durante o bull market porque eles estão otimistas, eles estão eufóricos, eles estão vendo o patrimônio deles crescerem e eles seguem acumulando aquilo. Quando a gente encontra topo e o mercado começa a cair, essas pessoas elas param de perder a sua confiança no mercado e elas acreditam que simplesmente aquilo vai colapsar, aquilo vai a zero e elas começam a vender em pânico, em desespero mesmo. E olha só os movimentos de venda que a gente teve, por exemplo, no ciclo de 2018. Depois que isso daqui estabiliza, a gente chega no fundo do mercado. Aconteceu isso daqui também em 2019, onde houve uma distribuição e ali antes um pouco do Corona Crash houve uma estabilização. Veja que em 2020 a gente estava subindo, né? Essas pessoas elas estavam acumulando. Isso constitui uma pressão de compra no mercado. Agora, quando elas começam a vender, quando elas começam a distribuir, as coisas ficam bem mais negativas. Veja que elas vieram acumulando enquanto nós estávamos subindo, só que nesse momento o investidor de curto prazo ele está vendendo. Veja como que o supply dele está sendo diminuído, porque essas pessoas elas estão no prejuízo. Se elas estão no prejuízo, passando um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 3 meses, elas começam a desistir. Essa desistência se chama a capitulação. Depois que todos eles desistirem, a gente vai cessar a pressão de vendas. Mas, enquanto a gente tiver supply na mão desses caras, a gente vai ter pressão de vendas. Então, pensando nisso, pensando nesse cenário, eu também prefiro ficar com estratégias mais defensivas nesse momento. E bom, se a gente analisar ali a utilização da rede, né, a atividade dos endereços na rede do Bitcoin, a gente vai ver que a atividade ela está muito baixa. Isso daqui não é algo muito saudável quando nós estamos em movimentos de bull market. Em movimentos de bull market, a gente precisa ter uma atividade da rede, a gente precisa ter pessoas chegando no jogo. E nós não estamos vendo esse cenário. Olhando para isso, eu começo a ficar bastante cauteloso e cada dia mais preocupado com os meus investimentos. Olha só, uma das coisas primordial para o investidor é ele ter um setup, uma estratégia, uma metodologia para que ele possa seguir essa metodologia. Eu tenho a minha. A minha é olhar mais para análise on-chain, depois olhar para o price action, depois olhar para a macroeconomia para eu poder tomar a decisão de compra ou de venda.
Nesse cenário que nós estamos hoje, eu fico em uma posição mais cautelosa. Mas poxa, Gui, você acredita que essa parada ela vai simplesmente cair? Não, inclusive eu acredito que a gente pode subir mais um pouco, a gente pode voltar a retestar a linha de tendência de baixa que nós temos nessa formação de topo, ou inclusive a gente até pode romper o nosso all-time high ali. Só que enquanto a gente estiver na fase do pode e os dados eles estiverem submersos em uma região mais negativa, eu não me sinto confortável nessa situação, confortável em estar exposto. E eu tô sendo bem claro aqui com você, eu estou abrindo o jogo para você durante os últimos meses, mostrando para você a minha preocupação com altcoins, a minha preocupação com Bitcoin. E cada vez mais essa preocupação ela vem aumentando, porque os dados, com o passar do tempo e a gente não consegue subir, eles vão piorando, o Panicel vai piorando. A queda que a gente teve na segunda-feira passada foi uma queda que ela machucou muito esses investidores de curto prazo. E foi a primeira grande queda que nós tivemos desde quando a FTX quebrou. Isso significa que o cenário ele está começando a mudar. O cenário ele está ficando um pouco mais caótico. Saiba que todo bear market ele inicia com uma grande queda. Eu estou falando que a gente vai iniciar um bear market aqui? Não estou falando isso, mas eu estou falando para você que as coisas não estão tão positivas assim. Cara, nesse cenário não tem o que eu faça. Eu não me sinto confortável, então eu não vou vir aqui falar para você simplesmente compra Lido, compra Link, compra todas as altcoins, enche a sua carteira de altcoins, sendo que o cenário não está favorável para esse mercado nesse momento. Eu entendo que depois de toda queda, a gente tem movimentos de respiro. E depois de todos os movimentos de respiro, caso a gente continue a queda, a gente tem novas quedas também. Então, eu estou em uma posição mais cautelosa, beleza? Isso a gente olhando para os dados on-chain. Quando a gente olha para Price Action, olha só, a gente teve um fechamento semanal ali, meia bomba. Se esse fechamento semanal tivesse fechado aqui em cima, um candle mais verde, seria muito mais bonito. Mas o que a gente pode fazer aqui? Mesmo ele sendo meia bomba, a gente pode considerar ele como um bom fechamento. É só você traçar uma linha no fechamento do candle dessa semana, que fechou ontem. Quando você traçar essa linha aqui, a gente vai ter um marco para que no Price Action a gente tenha sinais positivos. Por exemplo, a gente está olhando para um gráfico diário. Se a gente está olhando para um gráfico diário, o preço do ativo ele subiu e ele começou a entregar um pullback, como que nós vamos saber se isso é um pullback para continuar subindo ou se isso é o início de novas quedas? Simples. A gente vai traçar uma estratégia para isso. Bom, já encontramos uma região de fundo, só a gente traçar Fibonacci aqui dessa movimentação e a gente vai entender aonde são as retrações de Fibonacci. A gente não chegou em nenhuma das retrações de Fibonacci, então eu acredito que a gente pode fazer um fundo mais baixo do que esse daqui. Quando a gente fizer um fundo mais baixo do que esse aqui, ou pode ser esse fundo aqui mesmo que nós já marcamos, não importa. Como que nós vamos ter a confirmação de que as coisas elas estão melhorando no Price Action? A partir do momento que a gente romper esse topo que nós deixamos para trás. Por quê? Nesse cenário, nós iremos fazer um pivô de alta. Seja esse fundo aqui que nós fizemos, ou seja até mesmo 54 mil. Se vier até 54 mil, a gente tem espaço para formar esse pivô de alta. Quando houver o rompimento dessa região, que foi o candle semanal deixado para trás, aí sim a gente tem um sinal positivo dentro do Price Action. Não significa que a gente vai ter um sinal positivo dentro da análise on-chain, porque enquanto a gente não vier acima do custo do investidor de curto prazo, que ele está lá na casa dos 47.700, então enquanto a gente não vier acima dos 47.800, na análise on-chain, a gente não vai ter um sinal positivo. Então, se a gente vier romper o topo anterior e tiver fôlego suficiente para vir acima dos 64.700, não sei se eu falei o número errado anteriormente, mas 64.700, que é o custo de investidor de curto prazo, se a gente vier acima dessa região, as coisas elas começam a ficar mais bullish. Nesse cenário aqui, adianta a gente ser pessimista pro resto da vida e ficar sendo permabull, acreditando que a parada vai cair? Não, cara, porque os dados eles estarão revertendo a direção. A gente simplesmente monta uma estratégia em cima disso. Olha só, eu não sei qual que é o seu objetivo dentro do mercado. O meu objetivo é aprender
construir uma técnica, uma metodologia que eu possa replicar isso pro resto da minha vida. E através disso eu saio de 5 mil para 25 mil, de 25 para 50, 50 para 100, de 100 para 1 milhão, e assim a brincadeira ela vai embora, construindo patrimônio e preservando esse patrimônio. Eu não estou aqui para capturar uma alta de 10% no Bitcoin. Eu estou aqui para jogar esse jogo quando as coisas estiverem favoráveis para que eu possa multiplicar o meu patrimônio e não para que eu possa correr o risco do meu patrimônio. Foi assim que eu cheguei dos 5 mil até o meu primeiro milhão, por exemplo, dentro de cripto. Então, quando a gente olha para essa região aqui, para mim, aqui vai estar o ponto-chave de eu ficar mais bullish ou de eu ficar mais bearish. E essa região aqui, ela não é uma região muito próxima da nossa resistência, da nossa linha de tendência de baixa? Sim, essa região ela é muito próxima aqui da linha de tendência de baixa. Então, pode ser que se a gente vier acima dessa região, a gente tenha sinais na análise on-chain, que é o que eu vou levar mais em consideração para tomar essa decisão, e a gente toma entrada dentro dessa região e que o mercado ele venha aqui em cima e ele rejeita mais uma vez. Se ele rejeitar mais uma vez, a gente vai ter que estopar essa operação, a gente vai sair num prejuízo com essa operação, mas o ponto é que se a gente vier acima dessa linha aqui, que é o 64.700, muitas coisas estarão bullish. Então não dá para eu ficar contando não, dessa vez ele não vai mais romper o all-time high ali, por exemplo, ele vai rejeitar mais uma vez. Não, eu não posso contar com isso, porque o meu setup, os meus indicadores, os meus padrões vão falar para que eu tome decisões de entrada a partir dessa região. Então, enquanto a gente não voltar acima dessa região, eu continuo bearish. E bom, se a gente olhar para as altcoins elas continuam com um cenário muito pior do que o Bitcoin. Olha só, saiba que a gente está, cada dia que passa, tendo mais sinais negativos no Bitcoin. E saiba que esses sinais negativos ainda não fizeram com que a gente saísse da nossa zona de topo. E isso já fez as altcoins derreterem muito forte. Se o Bitcoin ele realmente estiver em toda essa negatividade, com todos esses indicadores negativos, rejeitar essa região, voltar a cair, tem mais movimentações de baixa, esses grandes panic sells acontecendo, pode ter certeza que a gente vai ver as altcoins derretendo muito mais forte. Eu sei que nesse momento parece que é uma grande oportunidade da gente investir nas altcoins, mas para mim esse é um momento de cautela do ciclo. Se você me segue há mais tempo aqui no canal, você me viu nos tempos mais eufóricos, mais otimistas os possíveis, que foi lá na formação de fundo do mercado, quando ali eu estava injetando capital até sem olhar para o que estava acontecendo. Porque a gente tinha acabado de formar fundo cíclico, o ETF ia ser aprovado, a gente tinha toda uma narrativa impulsionando o preço para cima. E os dados eles estavam ao meu favor. Agora, eu estou mais em um movimento de cautela, e já faz algum tempo que eu estou mais nesse movimento de cautela, aonde todo sinal negativo que a gente tem é momento para a gente se proteger. Eu espero de verdade que você esteja fazendo isso. Bom, se você quiser aprender a analisar o mercado como que eu analiso, tanto em análise on-chain, tanto em price action, eu recomendo você entrar para formação e análise junto comigo. Lá dentro você vai aprender como ter um mindset milionário, como ver ciclo de mercado, leitura de ciclo de mercado, acesso ao price action também, antecipando os movimentos. E para finalizar com chave de ouro ali, você vai unir todas as informações para você aprender a decifrar topos e fundos. E saiba que a partir do momento que você conseguir decifrar isso, você vai jogar um jogo com muito mais segurança em cripto. Afinal, esse é o jogo que eu venho jogando, esse é o jogo que me fez chegar aonde eu estou. Se você quiser participar da formação, o link ele está na descrição, beleza? Forte abraço, lhe desejo uma ótima semana e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!